transformado em luz do Espírito de Jesus. Negar a mim mesmo e tomar minha cruz é gozo do céu para mim. É gozo do céu para mim. Sim, gozo do céu para mim. Negar a mim mesmo e tomar minha cruz é gozo do céu para mim. A vida eterna em Cristo gozar, que lá de cima buscar. Deixar meu Jesus em minha alma reinar é gozo do céu para mim. É gozo do céu para mim. Sim, gozo do céu para mim. Deixar meu Jesus em minha alma reinar é gozo do céu para mim. Aleluia. A estrela da manhã para mim. Todo amado, meu protetor do mal, Tomacê, do Vale é o Leiro. Boa noite, Hortência Carvalho, seja bem-vinda. Tem que vem a mim o tempo de morrer. Ao céu eu estou voando. Do Vales é o Liro, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Que o mundo me abandone
se faz, pois com ele seguro será. Onde tu recordar maravilha sem par no deserto ao povo farto, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solte o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. Então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Pede mais fé, ele ouve e crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Boa noite, Rosana Aparecida, seja bem-vinda. Tome o remo na mão e navega com fé em Jesus. Então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. No mar da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solte o cabo da nau, tome o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por minha alma?
quanto Ele amou. E nessa chaga pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a te confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Se é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve
nome de Jesus. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor. Vamos falar de Obadias hoje. Com fé o mal estou. Teu amigo te despreza. Conta e sem oração. Seu amor tão terno, paz terá no coração. Cristo é o verdadeiro amigo. Boa noite, Leila Ribeiro. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. O culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar. Eu vida no futuro,
Obadias, vamos falar de Obadias hoje. Obadias, capítulo 1, só tem só um versículo. Só tem só um capítulo. Só tem um capítulo, Obadias. Podemos alcançar os pecados e o castigo de Edom, a restauração e a felicidade de Israel. Boa noite, Sandra Freitas, seja bem-vinda. A paz do Senhor para todos. Nós vamos aprender hoje sobre Obadias. A vingança pertence somente a Deus. Ele próprio se vinga dos nossos inimigos. Boa noite, Miriam Ramos. Seja bem-vinda em nome de Jesus. O profeta Obadias, ele profetizou por volta do 6º século antes de Cristo. E seu livro é o mais curto do Antigo Testamento. Ele só tem um versículo, um capítulo, somente, do Antigo Testamento. Seu nome significa servo do Senhor. Obadias significa, o nome de Obadias significa servo do Senhor. A profecia de Obadias se resume praticamente em uma sentença divina contra a nação de Edom, povo descendente de Esaú, irmão mais velho de Jacó. Um conflito entre dois irmãos gêmeos que se iniciou no útero de Rebeca, esposa do patriarca Isaque. Perdurou com a rivalidade existente entre Esaú e Jacó, na disputa pelo direito de primogenitura. Esse texto nós encontramos lá em Gênesis 25, 19. Depois nós vamos passar lá. E continuou ao longo da história entre os descendentes de Esaú e de Jacó. A lida e comovente reconciliação, a linda e comovente reconciliação entre Esaú e Jacó, ocorrida 20 anos depois de os dois terem rompido relações
por causa da bênção que Jacó recebeu de seu pai Isaque. Não se estendeu aos edomitas, descendentes de Esaú, e ao israelita, descendente de Jacó. Na Bíblia, ao longo de suas páginas, é revelado um ódio exacerbado entre estes dois povos, oriundo de dois homens, filho de um mesmo pai e de uma mesma mãe. Se nós formos parar para analisar esse texto de Esaú e Jacó, dois irmãos em rivalidade, hoje, atualmente, encontramos isso. Irmão com raiva do seu próprio irmão, são rival um do outro. Famílias em pé de guerra, até mata por causa de herança, e assim se vai. Era uma rivalidade de dois irmãos, filho do mesmo pai e da mesma mãe. Jacó, Isaque e Rebeca. Isaque e Rebeca, que eram os pais de Esaú e Jacó. Como explicar tamanho ódio entre o irmão? Tamanho ódio entre irmão. Como explicar? Lá em Números, número 20, do versículo 14, Moisés pediu educadamente que Edom permitisse que Israel passasse pelo seu território. E Edom, além de negar a passagem, ameaçou abrir guerra contra Israel. Caso os israelitas passassem pelo seu território. Lá em 2 Samuel 8, vemos que Davi pôs guarnições em Edom, e os edomitas ficaram por servo de Davi. 2 Crônicas 20:10. Lemos que Edom se aliou a Moabe e Amon. E essas nações formaram uma confederação contra Judá. Nos dias do rei Josafá, Deus interveio a favor de Judá. E os próprios aliados se desentenderam e guerrearam entre si até se destruírem mutuamente. Lá no Salmo 137, o salmista revela o terrível ódio que Edom tinha de Israel, dizendo: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom nos dias de Jerusalém. Porque dizia: arrasai-a até aos seus alicerces. Ontem eu preguei sobre lamentações de Jeremias. O profeta Jeremias também citou Edom, comemorando a desgraça de Jerusalém, lá em Lamentações 4, 21, 22. Quando esta foi destruída por Nabucodonosor, regozija
alegra-te, ó filha de Edom, que habita na terra de Uer. Use. O cálice chegará também para ti, embebedestiais e te descobrirás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele nunca mais te levará para o cativeiro. Ele visitará a tua maldade, ó filha de Edom, e descobrirá os teus pecados. Deus ouviu a oração do salmista e atendeu o pedido de Jeremias, ao mandar o profeta Malaquias anunciar: eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em quem nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. Portanto, o ódio dos descendentes de Esaú pelo israelita encheu a medida do próprio Deus. Daí o fato de Deus levantar o profeta Obadias para decretar o fim de Edom. No capítulo 1 de Obadias, que só tem ele mesmo, e o versículo 10, quando diz: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobriste-eia a confusão, e serás exterminado para sempre. Aí lá no capítulo de Jeremias, capítulo 1, versículo 10, vemos que Deus já tinha dado autoridade ao profeta Jeremias, dizendo: olha, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancar e para derribares, para destruir, para arruinares, também para edificares e para plantares. Agora Deus dá essa mesma autoridade para o senhor Zeni Vicente. Dá essa mesma autoridade ao profeta Obadias para decretar o fim de Edom. Edom se juntou a Amaleque como as duas nações contra os quais Deus se irou para sempre e decretou destruição definitiva de ambas. Enquanto o fim de Edom é decretado na primeira metade do seu livro, na segunda metade do seu livro, Obadias escreve o futuro glorioso de Israel. Aí nós vemos no versículo 15, quando diz que porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Porque como vos bebeste no mundo da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão e engolirão e serão como se nunca estivesse sido. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo. Os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E a casa de Jacó será fogo. A casa de José, chama. A casa de Esaú, palha. E se acenderão contra eles, os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú. Porque o Senhor disse:
o Senhor o disse. Então, o livro de Obadias pode ser resumido nesta profecia de Isaías, dizendo: dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Isaías 35:4. Por isso que Obadias, o texto diz que a vingança pertence somente a Deus. Ele próprio se vinga dos nossos inimigos. O próprio Deus. Não adianta você querer se vingar, porque o próprio Deus, ele se vingará. Ele toma as nossas dores, ele toma a nossa frente. Por isso que Obadias, o texto diz que a vingança só pertence a Deus, não a nós. Só a nós. Então, a visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus, a respeito de Edom. De Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviada um mensageiro que disse: levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. A nação de Edom descendia de Esaú, como eu já li o texto, irmão de Jacó. Esaú e Jacó, eles eram gêmeos, cuja rivalidade começou no útero. Eles dois, lá no útero da sua mãe, ele disse que eles já brigavam lá dentro do útero da sua mãe. Quando Jacó, o mais moço, segurou o calcanhar de Esaú, ao nascer, representando assim o conflito entre os dois irmãos. A rivalidade entre eles se repetiu na história das duas nações que deles descenderam. Obadias anunciou que o dia do ajuste de conta chegará quando Deus chamou as nações para servirem como instrumento de sua ira. Aleluia. A capital de Edom, a cidade era construída sobre um monte cercado de penhasco, escarpados, sendo bem suprida de água. No caso de um cerco, a defesa dos edomitas, porém, não impediria que o juízo de Deus os alcançasse. Isso pensando eles, né? Pensando eles. Então, Obadias usou perguntas retóricas para enfatizar a totalidade do juízo de Deus, diferentemente dos ladrões ou roubadores. As nações enviadas contra Edom não deixaram nada para trás. O Esaú aqui se refere à nação de Edom. Esaú. Teu irmão Jacó
refere-se aos ancestrais comuns de Edom e de Israel, com base nesse laço familiar. Deus ordenou que Israel tratasse Edom com consideração especial. Aleluia! Desde o relacionamento especial por Edom, tornou mais hediondos seus crimes. O Senhor acusou Edom, mediante as palavras de Obadias, de uma série de crimes contra Israel, cada um mais repreensível do que o anterior, culminando em assassinato, em traição. Observe bem que aqui o livro de Obadias, ela conta essas histórias do passado. A cidade de Edom era uma cidade, como disse aqui o texto, era uma cidade construída sobre um monte cercado de penhascos, escarpado. Ela era bem suprida de água. No caso de um cerco, caso acontecesse um cerco, eles estavam protegidos. Então, a defesa dos edomitas, porém, não impediria que o juízo de Deus os alcançasse. Porque Deus, ninguém se esconde de Deus. E você vê aqui que a cidade, naquele tempo, Obadias escrevendo que já existia crimes, rivalidades, como hoje. Hoje não é diferente dos tempos daquele tempo. Hoje não é diferente. E quando ele diz que é o dia do Senhor é uma expressão frequentemente usada pelo profeta. Ela se refere a qualquer período da história em que Deus age espetacularmente para manifestar sua glória. Pode também referir-se à ação final, à vinda de Cristo. A apoteótica universal para julgar as nações e salvar o povo, salvar seu povo. Então, esse versículo temático afirma que aquele que é semeado será colhido. Será colhido. Aí você vê lá, na passagem de Gálatas 6, quando fala o que o homem semeia, isso também ceifará. Tudo que a gente planta de ruim, a gente vai colher de ruim. Tudo que a gente plantar de bom, nós vamos também colher de bom. Então, mas aqueles que estão sendo instruídos na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. O que o instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também ceifará. Pai do Senhor, Osana, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna.
E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, faça o bem. Vamos fazer o bem. Faça o bem a todos, mas principalmente aos da família, da fé. Aqui ele já fala da Igreja de Cristo. Da Igreja de Cristo. Então, a outra responsabilidade cristã é ajudar o semelhante quando este fica abatido pelo pecado ou por problema. Paulo usou um exemplo da agricultura para explicar os resultados do pecado e da justiça. Semear para a carne conduz a uma vida de pecado e corrupção. Semear para o Espírito conduz uma vida de justiça e santidade. O crente que semeia para a sua própria carne não perder o Espírito. Não perdem o Espírito, mas perdem o fruto do Espírito. Pai do Senhor, Beta Barbosa. Aleluia. Beta Barbosa, você mora aqui no Rio de Janeiro? Então, no entanto, o crente que semeia para o Espírito experimenta a colheita de justiça e paz. Então, cristãos, já no versículo 6, 10, 9 e 10, quando diz, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, cristãos extremamente atarefados ficam cansados, mas não deveria desfalecer. O cansaço descreve uma condição física, enquanto que o desfalecer descreve uma atitude espiritual. Há muito trabalho a ser feito. Paulo encorajou os cristãos a perseverarem. Ele não deve relaxar seus padrões ou desistir de fazer o bem e que aprenderam. Essa recomendação não é um convite. Não é um convite para que se tornem trabalhadores compulsivos. Pelo contrário, um estímulo para continuares andando pela fé sem esmorecer ou perder o coração. Confie que Deus dará uma colheita de bênção eternas e força para fazer a sua vontade. Então, o presente de Deus, da graça, através da fé, é garantia de que ninguém pode depender das obras para a salvação. É bem claro. A salvação é uma coisa, a obra é outra. Se as boas obras fossem o caminho da justificação, iríamos nos gloriar.
da nossa própria justiça. Como fizemos os judaizantes, no entanto, Cristo removeu essa tendência quando morreu na cruz para providenciar nossa justificação. Agora os crentes devem se gloriar em Cristo, que morreu para justificar todos os que crê nele. Então, a palavra do Senhor, ela é bem clara aqui em Abadias, quando nos leva para Gálatas, no versículo de Gálatas, que nós devemos semear coisas boas, plantar coisas boas para colher, amanhã colher. Por isso que o texto diz que a vingança pertence a Deus. A vingança pertence a Deus. Ele próprio se vingará dos nossos inimigos. Não precisa eu e você se vingar dos nossos inimigos. Simplesmente oramos e entregamos na mão de Deus e Ele vai se encarregar de fazer a justiça que tem que ser feita. Não adianta você querer se vingar com suas próprias mãos, achando que Deus não está vendo, mas Ele vê tudo. Então, quando ele diz beberão de contínuo todas as nações, no capítulo 16, a restauração e fidelidade de Israel. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste assim, se fará contigo o teu mal feito, tornará sobre a tua cabeça. Por isso que lá em Gálatas, ele diz que é para que nós procuremos semear coisas boas, plantar coisas boas para colher, para a gente colher amanhã, futuramente. É uma metáfora muito empregada pelos profetas para os que recebem o juízo de Deus. Jesus usou a mesma metáfora para descrever o seu sofrimento na cruz. Glória a Deus. Boa noite, Alda Araújo, N. Braga. Estava sentindo sua falta, menina. Deus o abençoe. Então, Deus, todos beberão de uma taça recebida de Deus, seja a taça da nova aliança, oferecida graciosamente a todos, seja a taça da ira de Deus. Aí por isso que ele fala, lá em Gálatas 6, quando diz para que nós semeie coisas boas, procurando sempre semear coisas boas para a vida do seu irmão. Porque ele diz, porque o dia do Senhor está prestes, quando ele fala da restauração e a felicidade de Israel. Você vê que o capítulo 1 de Obadias, que só tem um versículo somente, quer dizer, um capítulo, quando ele fala o primeiro capítulo, quando diz que os pecados e o castigo de Edom. Aí já no versículo 15 do capítulo 1, aí diz a restauração e a felicidade de Israel. Você não está bem hoje, Eni Braga? Jesus te abençoe. Vamos orar depois, tá? Deus vai lhe ajudar, no nome de Jesus. Então, quando ele diz, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre toda a nação. E cada dia que vai passando, nós vamos chegando mais perto da vinda de Jesus. As coisas estão acontecendo dia a dia, compassivamente, porque Jesus está às portas.
sobre todas as nações, como tu fizeste, assim será contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Olha o perigo aí. Quando Obadia diz aqui, olha, no versículo 15, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo, o teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Por quê? Como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, sorverão e serão como se nunca tivesse sido. Mas no monte de Sião haverá livramento. Haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão a sua herdade. Por isso que o texto diz que é a restauração e a felicidade de Israel. A casa de Jacó, a casa de José, refere-se à nação unida de Israel, inclusive Judá. Boa noite, Dilma Amaral. Beijo no seu coração. Tudo bem com você? Então, as 10 tribos do norte, exilado pelos assírios. A figura de linguagem do fogo indica que o povo de Deus será seu instrumento no de juízo sobre Edom. Israel será restaurada nos últimos dias para cumprir essa profecia. Obadias profetizou. E os que não esperam o cumprimento literal dessa profecia, veria isso apenas como uma promessa de vitória final. De vitória final do bem sobre o mal. Então ele diz aqui, Obadias, ele menciona, ele previu uma restauração completa das antigas fronteiras de Israel. A planície se refere à região de Judá, Pai do Senhor, Laodiceia, Queiroz e Maria Bethânia. Maria Bethânia. A paz do Senhor para vocês. Então aqui a planície, a região de Judá, situada perto da Filistia. Os filisteus eram o inimigo antigo dos israelitas. Eles eram inimigos. Você vê que a rivalidade vem desde Gênesis, entre Jacó e Esaú. A rivalidade. Ela vem desde o início de Gênesis. E você vê aqui que os filisteus, eles eram inimigos antigos dos israelitas. Era igual os judeus que não se davam com os samaritanos. Eles não se davam com os samaritanos, os judeus. Eles eram inimigos. E a porta da salvação para os samaritanos foi através da mulher samaritana. Quando ela teve aquele encontro com Jesus, que Jesus descobriu os segredos dela, ela ficou assim, no meu linguajar de hoje, ela ficou assim impactada. Poxa, esse homem adivinha tudo, está adivinhando até que eu já tive cinco maridos e não tenho nenhum. Então aquilo ali impactou a samaritana. E ela ficou surpresa quando Jesus falou para ela, me dá água para beber. Ela ficou surpresa porque ela disse, como pode?
Os samaritanos não se dão com os judeus não se dão com os samaritanos. Mas quando Jesus revelou os segredos para ela, através do diálogo que Jesus teve com ela, com aquele meigo de conquistador que ele tinha, né? Jesus sabia ganhar as almas. E ele conquistou o coração daquela mulher, da mulher samaritana. E ela largou, a Bíblia diz que ela deixou o seu cântaro e foi à cidade falar com os samaritanos, convidando eles a vir e ver o Messias prometido. O Messias prometido. Então, aqui, os filisteus, eles eram inimigos antigos do israelita. Efraim e Samaria se refere, seja a todos os territórios, inclusive no antigo reino do norte de Israel, ou a parte sul desse reino, ocupada pela tribo de Efraim. Depois da sua conquista, em 722 a.C., essa região foi transformada em uma província assíria, chamada Samaria. Samaria. No capítulo 16, né, de Josué, a gente vai ver essas passagens. Gileade se refere ao território situado ao leste do Jordão, antes ocupado pela tribo de Gade. E a meio tribo de Manassés. Né? Então, Israel e Jerusalém, Pai do Senhor, Cátia Pedro, refere-se aos exilados do reino do norte e do sul, que queria reclamar a possessão de suas heranças, território que perderam para o inimigo por causa da sua desobediência. Olha aí mais uma vez o perigo da desobediência. Olha aí, o perigo da desobediência. Então, Sarepta era uma cidade fenícia na costa do Mediterrâneo, situada entre Tiro e Sidom. A localização de Sarepta é alvo de discussão. A identificação mais comum é com Sardes, na Ásia Menor, a moderna Turquia. Então, esse capítulo de Obadias, que é só tem um versículo, no caso, né? Um capítulo aqui, que ele vai até o versículo 21. Até o versículo 21. É de muita importância, né? Nós aprendemos sobre a vinda de Jesus e o texto quando diz que a vingança, ela pertence somente a Deus. Ela não pertence a nós, ela pertence a Deus. E Deus, ele se encarregará de se vingar dos nossos inimigos. Então, falei aqui um pouco da mulher samaritana. A mulher samaritana, né, eu gosto muito dessa passagem, e é uma passagem já bastante conhecida, quando se fala da mulher samaritana, o encontro
o encontro dela com o Senhor Jesus. Com o Senhor Jesus. Talvez tentando evitar o encontro com as mulheres respeitáveis da cidade que ia encher seus cântaros ao amanhecer e ao pôr do sol. E ao pôr do sol. Aquelas mulheres respeitadas, elas só iam pegar água, elas iam logo cedo, e depois elas só voltavam ao pôr do sol. Por quê? O sol já estava baixo. Logo de manhã cedo, você sabe que quando a gente levanta para sair, logo bem cedo, você pega a fresca do dia. Quando vai começando lá para as 10 horas, já começa a esquentar, né? Imagina se estiver no verão. Então, aquelas mulheres, elas iam encher seus cântaros ao amanhecer e ao pôr do sol. A mulher samaritana foi ao poço ao meio-dia, no período mais quente do dia, que é onde o sol está bem quente, né? Essa mulher imoral, ela era uma mulher imoral pela sociedade e que já tinha tido 4 maridos e estava vivendo com um homem com quem também não era casada. Ao passar propositadamente por Samaria, da Galileia, Jesus encontrou essa mulher no poço de Jacó, perto da cidade de Sicar, e falou com ela, quebrando 3 importantes regras. A primeira regra: em primeiro lugar, as mulheres eram consideradas muito inferior aos homens, né? Um homem do Oriente Médio jamais falaria com uma mulher em público, mesmo que ela fosse a sua esposa ou mãe ou irmã. Em segundo lugar, como eu já falei anteriormente, os judeus não falavam com os samaritanos, eles eram inimigos, pois achava que eles haviam traído a sua fé ao realizarem casamentos com estrangeiros. Judeus e samaritanos se odiavam mutuamente e evitavam qualquer contato. Olha como era que as coisas que estão acontecendo hoje, que vem acontecendo na nossa era que nós estamos vivendo, como lá no passado já existia tudo isso. Então isso é de princípio do mundo. Começando por Adão e Eva, que já erraram já. E assim vem trazendo, puxando essa corda toda até Apocalipse. Então, em terceiro lugar, nenhum homem respeitava especialmente um mestre, falaria com uma mulher de
tão má reputação, que era esta mulher samaritana. Essa mulher samaritana, ela era de má reputação. Imagine como era esta mulher. Mas como Jesus ele veio para todos, ele veio para salvar e libertar. Se ele veio para salvar e libertar, transformar, ele não estava olhando para a má reputação daquela mulher samaritana. Ele olhou para aquela mulher como uma filha de Abraão, que precisava ser liberta dos seus pecados. Precisava ser liberta das suas más atitudes. Então, aquela Jesus falaria com uma mulher de tão má reputação. Aquela mulher era socialmente rejeitada. Você já pensou uma coisa dessa? Aquela mulher ela era rejeitada pela sociedade, pelas outras mulheres, por tudo. Jesus ignorou todas essas barreiras sociais ao conversar com a samaritana. Ele se revelou como o Messias, que todos aguardavam ansiosamente, oferecendo perdão, redenção e uma nova vida. Ela bebeu da taça da água viva que Jesus lhe ofereceu e foi correndo até a cidade para dar a notícia àquelas mesmas pessoas a qual desprezavam. O povo de Samaria, ao chegar lá, proclamou radiante, sem qualquer constrangimento, a vinda do Messias prometido. O povo de Samaria também ansiava pela água e respondeu com entusiasmo a mensagem de Cristo. Anos depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que fossem testemunhar em Samaria. Aí você já vai encontrar essa passagem lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Um diácono chamado Filipe abriu ali uma missão. Lá em Atos 8:5, contudo, a primeira pessoa a proclamar as boas novas de Jesus Cristo aos habitantes de Samaria foi uma mulher pecadora e imoral que bebeu da água que Jesus lhe ofereceu e foi perdoada, regenerada e nunca mais voltou a ter sede. Essa é a história da mulher samaritana. Mais uma história aonde existia uma trégua, uma inimizade entre eles, os judeus e os samaritanos. Obadias escreveu aqui a história de Esaú e seu irmão mais velho. Eles brigaram dentro do ventre da sua mãe. Um segurou na perna do outro, lá dentro, como quem disse, quem vai primeiro sou eu, não, é você, é eu que vou primeiro. E a Bíblia diz que eles brigaram dentro do ventre da mãe. Você já pensou Rebeca, com aquele barrigão, e vendo e sentindo duas crianças dentro do seu ventre, brigando.
Imagine o rebuliço que não estava dentro da barriga de Rebeca, da Rebeca. Então, você vê que aqui a palavra do Senhor, ela nos alerta, né? Ela nos alerta sobre a vinda do Senhor. Naquele tempo já existia a rivalidade e ele manda que nós plante, semeie coisas boas. Você vê que essa mulher samaritana, ela era uma mulher discriminada, rejeitada, mas quando ela bebeu a água, provou da água da vida, você vê que ela esqueceu tudo o que fazia com ela. E ela correu para a cidade e foi anunciar que o Messias que eles tanto esperavam estava ali com ela, conversando com ela. E ela disse, vem ver o Messias. Então, a Bíblia, ela nos relata essa história da mulher samaritana. Porque Jesus, ao passar ali em Samaria, por Samaria, em sua viagem da Judéia para a Galiléia, né, encontrou esta anônima mulher samaritana. Enquanto descansava junto ao poço de Jacó, um poço de água fora da cidade de Sicar, quando a mulher se aproximou do poço, conhecido como Fonte de Jacó, para tirar água, Jesus pediu que ela lhe desse de beber. Por causa das diferenças religiosas entre samaritanos e judeus, a mulher demonstrou surpresa, ela ficou surpresa pelo fato de um rabino judeu, que era Jesus, lhe fazer este pedido. Na verdade, Jesus fez isso de propósito para iniciar este diálogo, que resultou na salvação daquela mulher. Ele sabia a situação daquela mulher. Como Deus conhece a nossa situação. Aqueles que estão sendo desprezados, Jesus está presente na sua vida. Está ao seu lado. Era natural as mulheres ir ao poço. Era natural. Porque a Bíblia relata que elas iam sempre pela parte da manhã ou no fim da tarde, né? Então, era natural as mulheres irem ao poço buscar água. Foi num episódio como este que Rebeca se encontrou com o empregado de Abraão, junto ao poço, e foi escolhida como a noiva de Isaac. Foi em um poço. Jesus iniciou a conversa com a mulher samaritana dizendo, dá-me de beber. No capítulo 4 de João 7. O mordomo de Abraão também iniciou a conversa com Rebeca, dizendo, deixe-me beber um pouco de água do teu cântaro. A reação da mulher samaritana foi de discriminação, porque eles eram inimigos, judeu não se dava com samaritano. Então foi de discriminação para com Jesus e por ser judeu, porque Jesus ele era judeu. Ele era judeu, ele não era samaritano, ele era judeu. Jesus. Como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou samaritana, disse ela para Jesus. Né? A reação de Rebeca foi a de generosidade, voluntariedade. Né? Então,
de forma a considerar as reações opostas entre a forma com que a mulher samaritana tratou Jesus e a maneira educada com Rebeca tratou o mordomo de Abraão. A diferença. Chegaríamos à conclusão de que Rebeca merece o prêmio. Jesus, no entanto, não é assim que Deus pensa. O próprio Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ao arrependimento. Jesus, na sua paciência e amor, não respondeu no mesmo nível daquela mulher indelicada. Aquela mulher devia ser uma mulher já atribulada da vida, atribulada. Ainda existia essa indiferença dos judeus com os samaritanos. Porém, com ternura e compaixão, lhe respondeu dizendo: se tu conheceres o dom de Deus, é o que te diz, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus falou para aquela mulher, pois percebeu que estava sedenta. Jesus percebeu que aquela mulher precisava ser liberta, precisava de uma transformação. Transformou o interesse daquela mulher em convicção de pecado, ao lhe revelar sua desajustada vida conjugal. Revelou que ele levou aquela mulher a acreditar e ser ele o Cristo, criando nela imediato desejo de testemunhar dele para as outras pessoas. A paciência e o amor de Jesus pela mulher samaritana valeram a pena, pois ela se tornou uma convincente pregadora do Evangelho, trazendo muitos samaritanos a Cristo. Jesus Cristo é o grande investidor em vidas humanas. Ele investe na vida de pessoas que ninguém se arrisca a investir. Ele acredita em você e acredita em mim. Que nós possamos também fazer como Jesus fez. Não olhou para a aparência daquela mulher. Ele olhou para a carência daquela mulher, a necessidade daquela mulher. O exemplo da mulher samaritana revela o amor de Deus pelos pecadores. Deus está pronto a restaurá-lo e torná-los útil às suas obras, por mais preguiça que seja a vida deles. Só Jesus tem um poder de libertar. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar nesta noite, para nós encerrarmos aqui a nossa pregação essa noite. Vamos orar, agradecer a Deus. Avante eu vou. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Vamos orar com Hortência Carvalho, Solange Alves, Vanessa Souza, Edna Rodrigo,
Luciane Simeão, Fátima Firmino, Gilvaneide Rodrigues, Neide Maria, Maria Graça, Rosana Aparecida, Valmir Ribeiro, Eleonora, Maria Zélia, Andréa Maraco, Leila Ribeiro, pede oração pelos netos, Flávio Mendonça, Sandra Freitas, Miriam Ramos, Andréa Maraco, guardado por Deus, vai um tempo especial com Deus, Alzeni Vicente, Djanira Souza, Beta Barbosa, Eni Braga, necessita de oração, Alda Araújo, Dilma Amaral, Laudicea Queiroz, Maria Betânia, Antônio Joaquim, Cátia Pedro, Clésia Marcelino. Então nós vamos orar. Vamos orar nessa noite. Quero agradecer a Neide Maria, Maria Graça Santos, Rosana Aparecida, Valmir Ribeiro, Maria Zélia, Andréa Maraco, guardado por Deus, um tempo especial com Deus, e Eni Braga, que compartilhou essa pregação. Só falta você que está me assistindo a compartilhar também. Vamos compartilhar, vamos fazer parte desse quarteto aí, pessoas que gostam de compartilhar a palavra de Deus. Vamos semear a palavra. Como diz, eu preguei nesta noite, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos semear coisas boas para amanhã colher. Se você semeia, você vai colher. Quando você semeia a palavra de Deus, você está semeando, você está plantando para amanhã colher. Então semeie a palavra de Deus. Envie esse vídeo para outros grupos, para que vocês venham ser abençoados por Deus. Glória a Deus. Eu contei aqui ontem, que eu fui fazer ontem a pregação aqui ontem. Eu me sentei aqui, eu disse, hoje eu não vou levar nem 30 minutos, porque eu estava sentindo muita dor de cabeça, em cima dos, aqui ó, dos olhos, aquela dor de cabeça persistente. E eu já tinha, logo cedo, eu tinha tomado um remédio para dor de cabeça, e ela não tinha passado. Eu disse, eu vou fazer a pregação, mas hoje eu não vou demorar. Eu falei com meu marido, eu digo, eu não vou demorar, porque eu estou com dor de cabeça, vou ficar ali só uns 30 minutos e vou encerrar. E aqui eu comecei até mais cedo ontem, era 9h10, comecei, no propósito de quando fosse 10 horas eu terminar. E ali, conforme eu fui ouvindo esses hinos da harpa, que eu gosto de colocar, e comecei a pregar a palavra de Deus aqui, pregando, e aquela dor de cabeça, ela desapareceu, para a glória de Deus, até hoje, para a glória de Deus. Então, quando a gente semeia a palavra de Deus, nós somos abençoados por Deus. Quando você prega a palavra do Senhor com sinceridade, fidelidade, Deus conhece o seu coração.
Quando você compartilha a palavra, você está compartilhando ela, você está semeando, é você que está semeando. Você semeia e Deus é que vai dar o crescimento. Tem muitas pessoas aí precisando ouvir a palavra de Deus. E você semeando, você colocando na sua página, distribuindo ela, você está sendo abençoado. Então, compartilhe esse vídeo no nome de Jesus, tá? Amanhã, com a permissão de Deus, estaremos aqui. A partir das 9, 9h30, estaremos aqui de novo. Vou orar para agradecer a Deus. Obrigado pela sua presença, por você ser tão assídua. A Osana, ela não perde. A Osana. Ela toda noite ela está aqui coladinha comigo. Ela, a Eni Braga, a Beta Barbosa, tem muitas irmãs aqui que elas já são assíduas aqui. A Cátia Pedro, a Andréa Maraco, estão sempre aqui, né? Com a gente. E convide para que nós possamos estar unidas aqui, pregando a palavra do Senhor. Então vamos orar nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento as tuas servas, aquelas que se fizeram presente aqui, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus, Senhor, que o Senhor abençoe a sua família, a sua casa, seu lar, seus familiares, seus filhos, seus netos. Que o Senhor visite nesta hora, Senhor, a sua família, os netos da nossa irmã Leila Ribeiro, que ela pede. Visita a casa, Senhor, da Eni Braga, Senhor. Dá, Senhor, a saúde, dá vigor à tua filha, Pai. Eu te peço também nesta noite por cada serva tua que se faz presente aqui, a Osana, todas as tuas servas, Deus. E no nome de Jesus Cristo, Senhor, que Deus venha abençoar cada uma nas tuas mãos, Senhor. Seja bem-vinda, Luziete e Serafim. E que Deus abençoe as servas do Senhor nesta noite. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor visite os leitos de dor, os hospitais, Pai. Senhor, visite nesta noite, Senhor, também o teu servo, aleluia, que está enfermo. Toma ele nas tuas mãos, Pai. O Jair Franklin, visita ele nesta noite, Pai. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor visite aqueles que estão entubados. Senhor, repreenda, Senhor, este vírus da Covid, Pai. Joga por terra, Senhor, essa enfermidade maldita, Pai. No nome de Jesus, sabemos, Senhor, que a tua palavra diz que tu tens o controle de tudo e que o Senhor está no comando de tudo. Ó Deus de amor, repreenda este vírus, Senhor, joga ele por terra, Pai. Lança ele, Jesus, na profundeza do abismo sem retorno, Pai. Senhor, livra a nossos familiares, a nossa parentela, Senhor. Como diz o Salmo 91, que nenhum mal nos sucederás e nem praga alguma chegue na nossa tenda, Senhor. E que este mal não chegue na tenda dos nossos. Guarda-nos, Senhor. Nos livra do mal, Senhor. Em nome de Jesus Cristo.
Cerca, Senhor, as nossas casas, nossos lares com as muralhas de fogo santo. Unge os nossos umbrais, Senhor, da nossa casa, Deus. Não permita, Senhor, que essa peste entrar, ter acesso, Senhor, à nossa família, aos nossos. Guarda nossos netos, nossos genros, nora, quem tem nora, nossos familiares, nossa família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. Destrói, Senhor, este mal, pelo poder que há no teu nome e no teu sangue, Senhor. Senhor, guarda a tua igreja e livra, Senhor, deste vírus maldito. No nome de Jesus, Senhor, eu amo nesta noite, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, a proteção dos céus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos, Senhor. Toma os nossos familiares, meu Deus, os de longe e os de perto. Guarda-nos, ó Deus, debaixo do Teu sangue, Senhor. Guarda-nos, Senhor, como diz o Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, Senhor. Nos guarda, Senhor, debaixo das Tuas asas. Nos protege, Senhor. Protege nossos filhos, nossos netos, nossos familiares, nossa família. Senhor, visita nossos irmãos e irmãs, os de longe e de perto, Senhor, a nossa parentela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, envia a proteção dos céus para a nossa casa, para a nossa vida. Nos cobre com Teu sangue, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E sobre o seu rosto, e sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus quiser. Com a permissão do nosso Deus, estaremos aqui amanhã, a partir das 9, 9h30, no nome santo de Jesus. Um beijo no coração de vocês todas. Kátia Pedro, Osana, a Beta Barbosa, toma nas tuas mãos. As outras irmãs, que o Senhor Jesus Cristo guarde-nos, Senhor. Guarde a nossa família, no nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês, tá? Compartilhando aí o vídeo da missionária Ereni Amaral. Até amanhã. Jesus o abençoe. Em nome de Jesus.